Nem mesmo 3 exorcistas profissionais conseguiram conter essa assombração. E quando ela estava fugindo, ela esbarra nesse cara e desaparece na hora. E a única coisa que o homem fica preocupado é que a sua lista de compras estava desaparecendo. E sem ela, ele não conseguiria comprar tudo. Esse cara era novo na cidade e iria morar em uma casa antiga dos seus avós por um tempo. Assim que chega, ele percebe uma névoa escura e pensa que era apenas a sua imaginação. Quando ele vai abrir o portão, toda a névoa é dissipada e a escrita no papel começa a desaparecer, e um vento leva o papel até uma jaula no meio da floresta, despertando um ser antigo. Em casa, ele começa a anotar tudo o que precisaria fazer para a mudança ocorrer da melhor forma, e começa a limpar a casa. E conversando com a sua mãe, ele pergunta o porquê ninguém comprou a casa, mas ela diz que as pessoas que foram ver recusavam rapidamente por conta das histórias. E os papéis na geladeira começam a sumir assim que a nevoa se aproxima. No jardim, ele encontra umas flores deixadas por alguém. Mais tarde, o jardineiro chega e o ajuda a limpar todo o jardim, e ele começa a reclamar de uma dor no ombro, e uma das anotações dele voam e encostam no seu ombro, e na mesma hora o cara se sente completamente revigorado. E mais ao lado ele encontra mais um ramo de abstento, e à noite ele encontra uma planta com algumas frutas. Desde criança, ele e o seu avô conseguiam ver espíritos que os outros não enxergam, e o seu avô sempre dizia para deixar alguma coisa de agradecimento para os espíritos. E no outro dia, ele vai até o mercado da cidade e faz uma compra de algumas bebidas e doces, e prepara tudo no seu jardim. Então um grande lobo branco aparece e se aproxima. Ele pede desculpas por incomodar e diz que era o deus da montanha e que as frutas foi apenas um pequeno agrado para ele. E o Minato diz que comprou tudo aquilo para ele. O lobo vai comendo e agradece por ele expulsar todos os espíritos malignos da Arias com a sua escrita. E era por isso que as letras sumiam toda hora. E ele pergunta se alguém já elogiou a sua escrita. E ele fala que quando era criança, uma pessoa aleatória falou muito bem da plaquinha que ele fez para a loja da sua mãe, falando para nunca tirar ela dali, e que pagaria qualquer valor para ele fazer um para ele também. E como iria morar ali, ele fez 2 para colocar na porta da frente dos fundos. O lobo diz para ele pendurar, e ele coloca uma na frente e a outra atrás. E na mesma hora, uma barreira completamente impenetrável surgiu em volta da casa. E como sempre, o nome do anime já está nos comentários.